Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu me planejei para fazermos uma espécie de sobrevoo panorâmico sobre o tema das mutações genéticas, que apesar de ser um assunto importantíssimo e frequente na prova do Enem, ele não raramente é dado de forma apressada ou muitas vezes é negligenciado. Talvez essa seja uma forte razão para uma confusão que muitos estudantes fazem quanto a esse assunto. Gente, eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam. Vamos fazer o canal chegar aos 1000 inscritos. Eu já postei 50 vídeos no canal. O canal vem crescendo, mas vem crescendo muito lentamente. Então, se você puder me ajudar com esse impulso até os 1000 inscritos, você faria muito feliz esse que vos fala, tá certo? Para começo de história, a gente pode definir mutação genética como toda e qualquer mudança ou alteração no material genético. Se entrou ou se saiu alguma base nitrogenada lá no DNA, se o cromossomo trocou ou perdeu pedaços, tudo isso é mutação genética, tá? E aí a gente precisa abrir com algumas características gerais das mutações. A primeira coisa é que as mutações genéticas podem ser divididas em gênicas, quando ocorrem nas sequências de bases do DNA, e em mutações cromossômicas ou cromossomais, quando alteram o número ou a estrutura dos cromossomos. Outra coisa, as mutações podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais ou deletérias. Isso quer dizer que uma mudança no DNA pode trazer benefícios, podem nem trazer benefícios nem prejuízos e podem ser prejudiciais, podem desencadear problemas, como é o caso das doenças genéticas. Portanto, uma mutação não surge para garantir a evolução de uma espécie. Na verdade, ela acontece ao acaso, é um evento aleatório, acidental. Isso é muito importante. Muita gente faz confusão com essa ideia. E essas mutações acontecem em decorrência de erros, ou na duplicação do DNA, ou durante a divisão celular. E repito, acontecem ao acaso. Portanto, as mutações não são direcionais ou intencionais. Essa talvez seja a principal lição da aula. As mutações ocorrem aleatoriamente e normalmente são evitadas pelo organismo. Nós temos mecanismos para eliminar células mutagênicas, porque isso pode desencadear problemas para o próprio organismo. Por exemplo, o câncer. Outra característica geral, as mutações podem ocorrer nas células somáticas, soma quer dizer corpo, né? E também nas células germinativas ou gaméticas. Quando a mutação ocorre nas células somáticas, por exemplo, na célula da pele, no neurônio, numa célula sanguínea, a gente diz que essa mutação ela é genética, mas não é hereditária. Quando é que uma mutação genética é hereditária? Quando acontece nas células germinativas, nas células que vão originar os gametas. E aí, nesse caso, o indivíduo que recebe esse gameta vai herdar também a mutação genética que ele contém. Isso vale, inclusive, para o entendimento do que é um câncer. Todo câncer tem um componente genético, tem alguma mutação ali envolvida. No entanto, nem todo câncer é hereditário. Tudo bem? Só é hereditário quando a célula gamética ou germinativa que deu origem ao indivíduo já portava uma mutação genética. Certo? E uma última característica geral, inicial, das mutações genéticas é que elas garantem variabilidade genética. E por isso, as mutações são um ponto fundamental para explicar o processo de evolução dos seres vivos. Então, as mutações vão conferir variabilidade genética às espécies e com isso vão surgindo características adaptativas dos seres vivos, o que vai garantir depois um processo de seleção natural. Agora, só advertindo, Darwin não explicou a origem da variabilidade entre as espécies, entre os organismos, recorrendo à matriz genética. Essa explicação só se deu posteriormente, tudo bem? Mas antes de avançarmos para os tipos de mutações, eu gostaria de fazer uma apresentação e uma recomendação de um curso bem especial de redação. Para ser mais exato, é um curso de modelos prontos de redação para o Enem.
Esse curso foi desenvolvido e planejado pelo amigo Will João. Ele tem também aqui um canal super interessante no YouTube. Certamente vocês já conhecem. Sugiro, inclusive, que se inscrevam no canal dele, ele é muito bom. E no curso de redação, o Will dá orientações práticas e objetivas de como usar seus 10 modelos inéditos de redação. Então, se você tem dificuldades em redação ou se você quer ter um repertório com 10 modelos inéditos para memorizar e utilizar e com isso garantir uma nota de excelência na redação, eu sugiro que você adquira o curso dele e você vai ficar certamente satisfeito. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a página do curso. Lá você tem acesso a informações mais detalhadas de como funciona o curso, mas eu já adianto que o preço para aquilo que o curso está oferecendo está bem acessível. Então, se você se interessar, e você certamente vai se interessar depois de visitar a página, você vai ver que ele fez tudo com muito zelo, com muita atenção. Tem um layout bem agradável. Vão lá, dê uma olhadinha. Repito, o link está aqui na descrição. Bem, voltando aqui para o conteúdo, vamos falar inicialmente das mutações gênicas, que são as alterações que ocorrem nos genes. As mutações gênicas podem ser classificadas como pontuais, por inserção e por deleção. O que é a mutação pontual ou mutação por substituição? É aquela que ocorre quando apenas uma base é alterada. E aí as mutações pontuais podem ser classificadas como silenciosas, efetivas ou missense e mutações nonsense. A mutação pontual silenciosa é aquela em que uma base é alterada, mas isso não afeta o aminoácido a ser produzido. Ou seja, o código pode até sofrer alteração, mas a proteína codificada será a mesma. Já nas mutações pontuais efetivas ou missenses, o aminoácido a ser produzido é alterado. É produzido um aminoácido diferente. Portanto, isso vai implicar em uma proteína também afetada. Já a mutação nonsense, por sua vez, é aquela em que é produzido um código terminal, a chamada trinca stop codon. E isso vai impedir que a proteína seja produzida integralmente, já que há um código de terminação nesse processo. Falando ainda das mutações gênicas, podem ser pontuais, essa que eu acabei de explicar, mas ela pode ser por inserção e pode ser ainda por deleção. No caso da mutação por inserção, ocorre quando é adicionado um ou até mais nucleotídeos àquele DNA. No caso da mutação gênica por deleção, retira-se um ou mais nucleotídeos do DNA, causando alterações na composição da proteína. Os efeitos das mutações gênicas por inserção e por deleção tendem a ser mais drásticos quando comparados à mutação pontual. Falando agora das mutações cromossomais ou cromossômicas, destaco inicialmente que são aquelas em que há uma alteração no número ou na estrutura dos cromossomos. As mutações cromossômicas numéricas são aquelas que ocorrem quando há perda ou acréscimo de cromossomos ou de um genoma completo, ou de um lote cromossômico completo. Podem acontecer a aneuploidia, que é quando há uma variação no número de cromossomos. No caso da espécie humana, cujo cariótipo contém 46 cromossomos, se houver uma alteração, um acréscimo ou uma retirada de um cromossomo desse cariótipo, a gente vai ter uma aneuploidia, também chamada de somia. E aí existem as monossomias, que é o caso da síndrome de Turner, em que há um cromossomo a menos, portanto tem 46 cromossomos, o cariótipo da pessoa com essa característica. Mas existem as trissomias, a mais famosa certamente é a síndrome de Down, que é a trissomia do par 21. Então, no par 21, em vez de 2 cromossomos, há 3 cromossomos. Existe ainda a síndrome de Klinefelter. Então, todas elas são aneuploidias, porque é uma mutação em que há uma variação, uma alteração no número de cromossomos. Mas, além das aneuploidias, existem as euploidias, que são mutações cromossômicas numéricas, em que há uma variação não no número de cromossomos, mas no lote cromossômico completo. Nós somos seres diploides. Mas existem seres haploides, seres triploides, seres poliploides. Se no caso da espécie humana houvesse uma mutação do tipo euploidia, em vez de ser diploide, culminaria em um organismo com um lote a mais
ou a menos, o que obviamente é incompatível com a vida humana e aí nem chegaria a se desenvolver. Bem, falamos de mutações gênicas, mutações cromossômicas numéricas, resta agora falarmos de mutações cromossômicas estruturais, que são aquelas que alteram não o número de cromossomos, mas a estrutura dos cromossomos, alterando o arranjo inclusive dos genes ali dentro. Nesse caso, as mutações cromossômicas estruturais podem ser classificadas em deleção, duplicação, inversão e translocação. No caso da deleção ou deficiência, ocorre a perda de um pedaço, de uma porção do cromossomo, diminuindo, portanto, a quantidade de genes. Então, nesse caso, é a perda de uma fatia, digamos assim, do cromossomo. Essa é a deleção. No caso da duplicação, observa-se um aumento do cromossomo e a repetição de genes. Nesse caso, uma fatia ou uma porção do cromossomo está repetida. Na inversão, ocorre a quebra e a inversão de posição de pedaços do cromossomos. Já na translocação, ocorre a troca de segmentos dos cromossomos não homólogos. Em outras palavras, a translocação ocorre quando o cromossomo recebe um outro pedaço, uma outra porção proveniente de outro cromossomo. Para encerrar, vamos ver uma questão que caiu no Enem de 2015 e que aborda esse tema das mutações. A questão é a número 66. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal. Nesse caso, tem 46 cromossomos, XX ou XY, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47 XY mais 18. Portanto, a gente já consegue ver que é uma trissomia no par 18. Se o indivíduo tem 47 cromossomos, a gente há de convir que não se trata de uma euploidia. No caso da euploidia, deveria haver uma alteração no lote cromossômico. Então, se trata de uma aneuploidia. Como se trata, de uma alteração no número de cromossomos, não se faz referência aqui a alterações na estrutura do cromossomo. Portanto, em vez de 46 cromossomos, esse indivíduo tem 47. A gente está tratando de uma questão de mutação numérica. Então, nesse caso, a resposta correta seria uma mutação numérica do tipo aneuploidia, que se encontra na letra E. Eu vou deixar aqui na descrição um PDF com um resumo do conteúdo trabalhado hoje. Se você gostou do formato, gostou do vídeo, considere se inscrever, aquele ritual de sempre. Curte, comente, deixe sugestões de conteúdos que você gostaria de ver mais detalhadamente abordado aqui no canal, tá bom? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.